Olá pessoal, de volta aos nossos vídeos aqui. Nesse nosso vídeo 2, vamos tratar então das características de um sinal alternado. A gente já trabalha com a amplitude, quando a gente faz o cálculo aí dos valores instantâneos, seja em função de um ângulo θ, seja em função do tempo. Então já é um fator conhecido para nós já temos algumas fórmulas, que eu vou voltar a falar nelas daqui a pouquinho com vocês. Associado a isso, tem a frequência. A frequência a gente vai conceituar ela já também. Ela está intimamente ligada ao período e é uma razão, é uma taxa que eu vou comentar já com vocês. A fase vai ser um tópico que eu vou discutir com vocês num próximo vídeo curtinho também, porque ela requer uma observação um pouquinho mais isolada. Então, pessoal, no nosso último vídeo a gente tratou dos cálculos instantâneos da corrente ou da tensão, enfim, de um sinal alternado, não mais utilizando o ângulo, como bem apresenta essa nossa função aqui, né? E θ é o IM vezes o seno de θ em amperes. Aqui eu tinha os valores instantâneos dependendo dos ângulos que eu tivesse, certo? Então eu simplesmente substitui o valor do ângulo nessa função e obtinha a corrente. No último vídeo, a gente não quis mais representações em função de ângulo, queria agora representação em função do tempo. E daí chegamos então na fórmula que está aqui representada. Então, para a fórmula da corrente instantânea, dependente do tempo, eu tenho aqui um M vezes o seno de 2π sobre T vezes um Tzinho A. Quem é quem nessa história? Esse T maiúsculo é quem? Esse IM é quem? Então aqui, pessoal, a gente vai começar a tratar das características dos nossos sinais. Uma das características mais importantes dos sinais alternados é exatamente a sua amplitude. E a amplitude a gente acabava utilizando quando calculava os valores instantâneos. A gente via que a amplitude se modificava. Mas qual é o termo dessa fórmula que me dá a amplitude máxima? É IM. Porque o seno vai variar de menos 1 a 1. Multiplicando pelo IM, ele vai encontrar proporções entre menos 1 e 1. E no nosso gráfico, onde que eu posso encontrar o IM? Se for dado um gráfico como esse aqui, né, com algumas outras informações, é possível fazer a tradução dele para a fórmula. Mas eu preciso saber extrair essas informações. O IM está onde? Está exatamente aqui, ó. O IM, né, vai ser o maior valor que eu consigo obter, aqui seria o valor do módulo, que quando multiplicado pelo seno, vai me fornecer variações positivas ou negativas desse valor. Então, nesse ponto aqui, eu observo que o IM é 3. Eu poderia reescrever essa fórmula, I de T, como sendo 3 vezes o seno de 2π, se a gente for trabalhar em radianos, ou aqui no caso 360, tanto faz, né? Divididos por esse T maiúsculo. Quem é esse T maiúsculo? Vamos dar uma pausa aqui. O T maiúsculo nada mais é do que um termo que precisa ser por nós definido. Ele se refere ao período. O T nada mais é do que o período desse sinal. E o que é o período desse sinal? É o tempo que ele demora para excursionar todo o seu ciclo. É o tempo ou duração de um ciclo de um sinal, certo? Então vamos usar o termo duração. É a duração de um ciclo, certo? O período nada mais é do que a duração de um ciclo. Aqui, pessoal, ele está expresso em ângulo. Mas a gente pode muito bem dizer que um ciclo é, por exemplo, sei lá, um sinal qualquer, 16,66 milissegundos. Eu posso afirmar isso. Por que esse número? Porque esse aqui é um sinal que tem a mesma forma e o mesmo período que o sinal que a gente tem nas tomadas dentro de casa, certo? Que vai nos falar de um outro termo, de uma outra característica muito importante que não só a amplitude. Eu comentei ainda há pouco que são 3 características. A amplitude, e a gente já vem utilizando isso aí quando calcula os valores instantâneos. A fase,
que nós vamos discutir num próximo vídeo, e a frequência. Qual seria então a relação de frequência com período? O que é isso? Bom, frequência, pessoal, é na verdade a quantidade de ciclos que acontecem no período ou no tempo de 1 segundo. Ela tem uma relação muito próxima com o período. Inclusive eu posso dizer que a frequência é na verdade o inverso do período, certo? A frequência, ela é um número de ciclos no intervalo de 1 segundo, certo? A unidade disso é Hertz. Então, na minha tomada, tem ali uma tensão. Se eu for medir isso aí e for ver direitinho com um frequencímetro, a tensão vai ter lá uma frequência de trabalho, a característica frequência daquele sinal alternado ali será de 60 Hz. Se eu pegar esse 60 Hz, que é a frequência, se eu quiser saber o período daquele sinal, basta eu dividir 1 por essa frequência. Eu calcular o inverso da frequência e eu vou chegar a um período de 16,67 milissegundos, certo? Bom, por que eu estou falando nisso? Porque com essas duas características eu posso alimentar a minha fórmula, que eu vinha trabalhando lá em cima, tá? Eu volto para cá e eu vou alimentar a minha fórmula com algumas informações. E com isso eu posso calcular o valor instantâneo. A amplitude está associada ao tempo, que por sua vez está associado ao período, né? É o tempo que esse meu sinal demora. Então, pessoal, eu posso recalcular tudo colocando aqui que o meu I de t é, na verdade, o meu IM, que eu já sei quanto é, né? Ele vale 3. Então, vamos refazer a nossa equação. 3 vezes o seno de 2 vezes π, que são os 360 graus, se eu quiser escrever em forma de graus, divididos aqui por 16,67 milissegundos, vezes o tempo em amperes. Ou posso reescrever esse sinal da seguinte forma: que o meu I de t é igual a 3 vezes o seno de 2π, né? Ou eu divido pelo período, ou eu multiplico pela frequência, porque um é o inverso do outro, tanto faz, né? Vezes a frequência, que eu já sei que é 60 Hz, né? Vezes o t em amperes. Tá certo? Eu posso até reescrever isso aqui, já calculando tudo direitinho. Isso aqui daria 3 vezes o seno de 120 π vezes t amperes. Né? Bom, uma característica importante aqui também é a frequência angular. Tá? Essa frequência angular, ela é dada normalmente ela é dada em radianos por segundo. Essa é a unidade dela. E a frequência angular nada mais é do que 2 vezes π vezes a frequência, ou então 2 vezes o π pelo período. Ou seja, é toda essa primeira parte da nossa fórmula aqui, ó. Né? Então eu posso muito bem já passar para vocês a frequência angular de um sinal e passar também a amplitude e pedir para vocês encontrarem um valor instantâneo, certo? Tendo a frequência, eu acho o período, eu acho também, em paralelo a isso, a frequência angular. Eu consigo deixar a fórmula praticamente pronta. Se eu tiver a minha amplitude máxima, eu também, o módulo ali, né, do sinal, eu consigo também encontrar o meu valor instantâneo. Então aqui, pessoal, a gente já envolveu 2 das 3 características. Eu envolvi amplitude e valor instantâneo, eu envolvi período e o inverso desse período, que é a frequência, então que é a segunda característica, e deixamos a fase para um próximo vídeo, que é quando eu vou deslocar uma função em relação à outra. Uma vai vir atrasada em relação à outra ou adiantada da outra.
Então eu deixei aqui a parte de fase para a gente conversar numa outra oportunidade. Pessoal, a princípio seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, entrem em contato, tá certo? Um abraço a todos e fiquem bem.